Olá, sejam muito bem-vindos ao Devocional Terapêutico do Therapy Club. Eu me chamo Débora Feltrin, sou terapeuta e hoje nós vamos conversar sobre superar a culpa e a autocrítica excessiva e como desenvolver a autocompaixão através da fé. A culpa é uma emoção poderosa. Em doses saudáveis, ela nos ajuda a reconhecer erros e buscar crescimento. Mas quando se torna excessiva, pode nos aprisionar em um ciclo de autocrítica, vergonha e autossabotagem. Muitas pessoas vivem sob o peso de erros do passado, sentem-se indignas e acreditam que nunca serão boas o suficiente. Mas será que essa é a verdade que Deus tem para nós? Hoje vamos refletir sobre a culpa e a autocrítica à luz da espiritualidade, da psicologia e da filosofia e aprender como desenvolver a autocompaixão através da fé. A espiritualidade e o perdão de Deus. Na Bíblia, vemos que Deus não nos criou para vivermos presos ao peso da culpa. Ele nos chama para a liberdade. Em Salmos 103, verso 12, está escrito: "Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões." Quando confessamos os nossos erros e nos arrependemos, Deus nos perdoa completamente. Mas muitas vezes, mesmo depois de sermos perdoados, continuamos nos punindo. O inimigo é chamado de acusador, e isso está em Apocalipse 12:10, e você pode conferir lá. E uma de suas estratégias é nos fazer acreditar que não somos dignos do amor e da graça de Deus. Mas Jesus veio justamente para nos libertar desse peso. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você encontra esse verso em João, capítulo 8, versículo 36. Se Deus já nos perdoou, por que então insistimos em nos condenar? Como desenvolver, então, a autocompaixão através da fé? Desenvolver a autocompaixão não significa justificar erros ou ser complacente com as falhas. Significa aprender a se tratar com a mesma misericórdia que Deus nos oferece. E algumas práticas para isso são aceitar, claro, o perdão de Deus. Se Ele já nos perdoou, devemos aprender a nos perdoar também. Reescrever a autocrítica, substituir os nossos pensamentos negativos por verdades bíblicas. E falar consigo mesmo como você falaria com um amigo. Você diria para alguém que ama as coisas duras que você diz para si mesmo? Acredito que não. E também devemos olhar para a frente. O passado já passou e Deus nos quer dar um novo começo. Já na psicologia, a psicologia explica que a autocrítica excessiva, ela pode nos levar a problemas como a ansiedade, depressão e também baixa autoestima. Quando nos culpamos repetidamente por algo, nosso cérebro reforça essa crença, criando então um ciclo vicioso, muitas vezes de vergonha, porque sentimos que não somos bons o suficiente. Também autossabotagem, porque acreditamos muitas vezes que não merecemos coisas boas e nos impedimos de avançar. E paralisia emocional. Muitas vezes ficamos presos ao passado e não conseguimos nos perdoar.
A terapia cognitiva ensina que a maneira como falamos com nós mesmos impacta diretamente o nosso bem-estar. Se nos tratamos com dureza, nos tornamos nossos piores inimigos, mas quando aprendemos a praticar a autocompaixão, conseguimos reconhecer os nossos erros sem nos destruir por dentro. E Jesus nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos. E você pode ler sobre isso em Mateus capítulo 22, verso 39. Mas como podemos amar os outros se não conseguimos nos tratar com graça e misericórdia? Já a filosofia nos ensina que a culpa e a autocrítica fazem parte da busca por significado. Sócrates dizia que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida, ou seja, refletir sobre os nossos erros é importante, mas claro, sem nos aprisionarmos a eles e ao passado. Sêneca, um filósofo estoico, ensinava que não devemos carregar pesos desnecessários. Ele acreditava que o sofrimento vem não dos eventos em si, mas da forma como interpretamos e reagimos a eles. Já Agostinho de Hipona, um dos maiores filósofos cristãos, falava sobre o conceito de graça. Para ele, nenhum ser humano é perfeito, e tentar alcançar a perfeição sozinho é um fardo impossível. Somente a graça de Deus pode nos libertar. A verdadeira sabedoria não está em nunca errar, mas em aprender com os erros e, claro, seguir em frente. Agora eu gostaria de convidar você para um momento de oração comigo. Senhor, hoje colocamos diante de Ti toda a culpa que carregamos. Sabemos que cometemos erros, mas também reconhecemos que a Tua graça é maior do que qualquer falha que já tenhamos cometido. Ensina-nos a aceitar o Teu perdão e a não nos condenar mais. Ajuda-nos a desenvolver a autocompaixão, a nos tratarmos com a mesma misericórdia que oferecemos aos outros e a lembrar que somos amados, somos aceitos por Ti. Que nós não vivamos mais sob o peso da autocrítica, mas na liberdade da Tua graça. Nós oramos com o coração agradecido por esse momento de reflexão e aprendizado, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Hoje lembre-se, a culpa não deve ser um peso, mas um impulso para você crescer. Deus já te perdoou. Agora, perdoe-se também. A autocompaixão é um ato de fé e também de maturidade emocional. Você não é definido pelos seus erros. Você é definido pelo amor e pela graça de Deus. Bem, nós nos vemos no nosso próximo devocional terapêutico aqui no Therapy Club. Fique com Deus e ilumine-se.